E existem duas possibilidades da gente avaliar o que pode acontecer se o Bolsonaro conseguir a cidadania italiana. Por que se? Porque existe uma pressão muito grande de parlamentares italianos para que a Itália negue ao Bolsonaro a cidadania italiana. O cidadão italiano, de acordo com a lei italiana, é o cara que nasce descendente de italiano. Então o Bolsonaro e os filhos do Bolsonaro já são cidadãos italianos. O que eles estão fazendo agora? Eles estão procurando o reconhecimento da cidadania. Ficar costurando essa coisa de que os parlamentares estão tentando interromper é mais uma forma de chamar a atenção do mundo que a Itália está prestes a receber genocidas e dá aí um abrigo para genocidas. É mais ou menos assim. Você é um brasileiro, você tem direito de fazer os seus documentos no Brasil. Nada pode te impedir de fazer seus documentos no Brasil porque você é um brasileiro. O que nós podemos imaginar é que neste momento a pressão política e a pressão desses parlamentares e a opinião pública juntas possam atrasar o processo de cidadania do Bolsonaro. Porque à medida que vai diminuindo a popularidade do Bolsonaro e à medida que vão aparecendo novos elementos que colocam o Bolsonaro ligado ao genocídio, ligado aos crimes contra o dinheiro público, vai ficando mais fácil para o Xandão prender o Bolsonaro. Então quanto mais demorar essa situação do Bolsonaro, mais fácil vai ficando para o Bolsonaro ser preso antes de ir para a Itália. Vamos imaginar que a cidadania italiana do Bolsonaro saia rapidamente e que o Bolsonaro fuja para a Itália. O crime contra a humanidade é punível em qualquer lugar do mundo. O que significa que o Bolsonaro, na Itália como cidadão italiano, ele só conseguiria reverter para a Itália a responsabilidade de puni-lo. Então, poderíamos dizer que Bolsonaro está tentando cumprir pena em um local mais confortável. Ele não vai para a Itália para ficar na Itália solto. Ele iria para a Itália para cumprir a pena por genocídio e pelos outros crimes na Itália. Se tiver um jogador de futebol brasileiro aqui no Brasil que cometeu um crime fora do Brasil, como por exemplo crime de estupro, é uma coisa bárbara, então vão falar que é o Bolsonaro que está passando a mão na cabeça do criminoso aqui e não quer mandar para a Itália. Mas o Lula também não vai mandar, por quê? Porque o Brasil não extradita nacional. Então se é brasileiro, ele vai ser sim julgado e condenado aqui no Brasil. Assim como a maioria dos países, eles vão, se é o nacional daquele país, eles vão julgar lá dentro. Eles não vão mandar para o cara ser julgado fora, a menos que o cara tenha sido naturalizado depois do cometimento dos crimes. Qual que é o detalhe do Bolsonaro? Onde que entra o tranco na cabeça nesse ponto? Apesar de que ele está fazendo o processo de reconhecimento de cidadania agora, depois do cometimento dos crimes, a Itália reconhece o cidadão italiano por sangue, então ele já é italiano de nascença. Eu imagino que o Bolsonaro vai ter este benefício de não ser extraditado. Mas não há possibilidade do Bolsonaro ir para a Itália para não ser condenado. São coisas completamente diferentes. Mas e se a Itália decidisse passar a mão na cabeça do Bolsonaro? A Itália teria que bater de frente com a crítica mundial, porque o mundo conhece Bolsonaro como um neofascista, um neonazista, e além de ter que brigar com o mundo para defender o Bolsonaro, a Itália teria que desrespeitar uma decisão do Tribunal Penal Internacional. Porque olha, se o Bolsonaro não for condenado na Itália, ele vai ser condenado no Tribunal Penal Internacional. Pronto. Tribunal Penal Internacional, ao contrário do que muitos imaginam, ele não tem uma polícia para entrar no país e pegar o cara preso e levar para cumprir pena no Tribunal Penal Internacional. Não. O Tribunal Penal Internacional vai julgar e vai remeter aquela pena para que a pessoa cumpra no seu país. Se o Bolsonaro estiver no Brasil, ele vai ter que cumprir pena no Brasil. Se ele estiver na Itália, ele vai ter que cumprir pena na Itália. O detalhe é que o prejuízo para proteger um bandido como Bolsonaro e desrespeitar os tratados internacionais que instituíram o Tribunal Penal Internacional é tão grande que é bem difícil acreditar na possibilidade de que o Bolsonaro conseguiria alguma proteção nesse sentido.